época de premiação e, portanto, estamos vestidas de gala. A minha coroa, que me acompanhou no ano passado e no retrasado durante a premiação, ficou lá em Curitiba, então arrumei uma nova, essa bem mais minimalista, mas ainda assim, ó, estamos de coroa, porque já virou uma tradição eu aparecer de coroa pra falar dos 10 melhores do ano. E como eu fiz no ano passado, esse ano eu vou, antes disso, fazer algumas estatísticas das leituras do ano, até pra guardar pra mim mesma e pra eu conferir como foi o meu ano de 2019 em leituras. Bem, ao longo de 2019 eu li um total de 70 livros, foi o primeiro ano que eu alcancei essa marca, que é mais ou menos meio que sempre a minha meta do ano. Em 2017 eu li 62 livros, em 2018 eu li 68 e em 2019 eu alcancei a marca de 70 e eu digo que a minha meta é essa e eu acredito que por um bom tempo ela continuará sendo, porque eu entendo que essa é a quantidade de livros que é possível pra mim. Eu não tenho, eu não almejo chegar nos 100 lidos do ano, porque eu entendo que isso vai fazer muita diferença na minha rotina e que eu precisaria me esforçar muito mais pra isso. E a leitura pra mim, ela é um prazer, ela tá inserida na minha vida de forma cotidiana e pra minha vida continuar equilibrada, eu acredito que 70 é o meu número possível. Eu acredito que se eu tentar ler 10 a mais que isso, já vai causar um certo desequilíbrio e que eu vou ter que ler mais do que eu faço outras coisas. Então eu acho que 70 por ano é uma média muito boa de leituras pra mim. E esse ano foi o ano, então, que eu alcancei. Foram exatamente 70 livros, redondinho. E o que se passou, né, desses livros, né? O que aconteceu, que livros foram esses? Bem, em 2019 eu li 59 livros de mulheres e 11 de homens. Mais uma vez, é uma estatística que não me surpreende, porque eu realmente leio muito mais mulheres do que homens. Esse é um objetivo e é algo que já se tornou natural pra mim. Em relação a países, esse ano eu li 22 países. Quem ganhou novamente foi o Brasil com 21 livros. Em segundo lugar, infelizmente, continuou os Estados Unidos, mas dessa vez com um pouco menos do que no ano passado. Foram 17 livros estadunidenses. Logo em seguida veio a Inglaterra com 7 títulos. Além disso, eu li Nigéria, França, Índia, Senegal, China, Canadá, Portugal, Paquistão, Alemanha, Suécia, Chile, Bielorrússia, Jamaica, Burundi, Bélgica, Irlanda, Ruanda, Noruega e Rússia. Então eu acho que apesar de ter lido muitos americanos, ainda assim foi um ano vasto. Eu quero cada vez mais conseguir diversificar as minhas leituras. Acaba que sim, a gente tem acesso a muita literatura produzida nos Estados Unidos, e dentro dos autores americanos, eu já comentei isso ano passado, nem todos trazem o grande romance norte-americano, porque a gente tem, enfim, esse ano teve até uma autora que nasceu no Brasil, ano passado eu tive autoras de origem asiática, de origem africana, então autores que nascem em outros lugares e que escrevem com perspectiva de outros lugares, acabam escrevendo dos Estados Unidos e acabam vindo como literatura americana e não necessariamente são, mas acaba que, enfim, por conta disso ou não, eu ainda leio muito americano e quero ser menos colonizada nos próximos anos. Vamos ver se isso acontece. Mais uma vez, não foi um ano em que eu me preocupei com isso. Eu acabei deixando fluir, lendo o que eu tinha vontade, e essas foram as estatísticas. Em relação a não ficção e ficção, esse ano eu li 14 livros de não ficção e 55 de ficção. Dentro dos de não ficção estão 4 quadrinhos. Foram os únicos quadrinhos que eu li nesse ano, e os 4 são de não ficção. São os 2 da Alison Bechdel, o Fan Home, o Você é Minha Mãe, o Mulheres na Luta e o A Origem do Mundo. Todos já foram mostrados por aqui em resenhas ou em vídeos de fechamento. E se essa conta não bateu, é porque eu ainda li um livro de poesia, que eu encaixo como uma categoria especial, né? Não é nem não ficção, nem ficção. Então teve essa cerejinha aí do bolo, que foi um livro de poesia, um livro apenas, né? Eu achei estranho. Eu sei que eu não sou muito de ler poesia, mas eu não esperava que fosse um só. Vou ver se, quem sabe, em 2020 eu mudo isso. Para além disso, né, eu sempre gosto de ver lá no Scooby que eles fazem uma pagininha com as suas estatísticas do ano. E segundo o Scooby, então, eu li 18.838 páginas em 2019, uma média de 56 por dia. Minha avaliação média dos livros foi de 3.7. O livro mais longo que eu li foi o Frida, a biografia da Frida Kahlo, com 624 páginas. E o livro mais curto foi A Lista, da Jennifer Tremblay, que é uma peça de teatro, um monólogo, enfim, ele é realmente curtinho. Eu também vou falar aqui das estatísticas dos meus 2 desafios literários desse ano. Não completei nenhum dos 2. Eu acho que fazer 2 desafios com 12 livros cada foi bastante ambicioso e eu acabei me enrolando por causa disso. Bem, no desafio 12 livros para 2019 faltaram 2.
A Revolução dos Bichos, não foi em 2019 que eu li A Revolução dos Bichos, ele continua sendo uma grande pendência. E o Diário de Bridget Jones, que eu na verdade coloquei no desafio na categoria de chiquilite, mas eu sabia que eu não tinha muita vontade de ler e realmente ele passou. No desafio Vamos Ver Mais Mulheres, faltaram 2 também, Os Noivos do Inverno, que é o primeiro livro de uma série, e eu tenho muita vontade de ler, até porque foi a minha amiga Sofia Soter que traduziu, e ela fala muito bem, eu tenho curiosidade, a minha amiga Vanessa também não gostou, mas eu tenho problema em começar séries, porque eu sinto que eu vou ficar presa com aquilo, e enfim, acabei não comprando e não lendo, mas ainda é um livro que eu pretendo ler. E faltou também Recortes para um Álbum de Fotografia Sem Gente, da Natália Borges Polesso. Então, dos 23 livros prometidos para esse ano, porque um livro acabou interseccionando entre os 2 desafios, que foi o Nossa Senhora do Nilo que eu li, dos 23 livros propostos, faltaram 4. Não gostaria que tivesse acontecido, mas aconteceu. Eu cumpri o desafio 2 anos seguidos que eu me propus, e esse ano não rolou. E bem, agora que eu já falei de tudo isso e trouxe as estatísticas, a gente vai chegar na parte que vocês mais estão esperando, que é saber quais foram os 10 melhores livros lidos do ano. Esse ano aconteceu de eu me mudar praticamente aqui pro Rio de Janeiro, e tô bem mais aqui do que em Curitiba, mas a maioria dos meus livros tá lá, e como esse ano eu ainda, tava bastante por lá, os livros que eu li esse ano, muitos deles estão lá. Eu não tô com eles aqui, eu acho muito chato fazer o vídeo de livros do ano sem mostrar os livros pra vocês, mas vai ter que ser com a capinha mesmo aqui do lado, porque eles não estão aqui, alguns até estão, mas eu vou mostrar uns, não vou mostrar outros, prefiro que fique tudo igualzinho, as capinhas vão aparecer ali ao lado. E vamos lá, gente, foi muito difícil, pra variar, montar essa lista dos 10 melhores. Eu fui ver meu vídeo do ano passado e vi que ano passado eu não consegui. Eu fiquei em 12 melhores, mas esse ano eu fui forte, mantive a minha lista de 10, que começou com 20, mas tudo bem. E fazer a ordem foi mais difícil ainda, mas vamos lá, eu vou me abrir aqui pra vocês. Bom, em 10º lugar, Mansfield Park, da Jane Austen. Foi um livro que eu adorei ler, eu li no começo do ano, e eu sinto que os livros que a gente lê no começo do ano ficam um pouco prejudicados nessa lista, porque a gente lembra com mais carinho dos que a gente leu mais recentemente. Mas é isso aí, é estranho que a Jane Austen esteja em último em uma lista de 10, mas a gente tem que lembrar que no ano todo foram 70, então 60 ficaram de fora para que a Jane Austen estivesse aqui no 10º lugar dessa lista. Eu gostei muito de Mansfield Park, eu acho que cada livro que eu leio da Jane Austen se torna o meu preferido da autora, mas Mansfield Park é muito divertido, eu me relacionei muito com a protagonista, me identifiquei muito com ela, e vou colocar todas as resenhas dos livros que estão sendo citados aqui, vão estar aqui na descrição para que vocês possam conferir. E é isso. Enfim, 10º lugar, Mansfield Park. Em 9º lugar, O Ano em que Morri em Nova York, da Millie Lacombe. Foi um livro que ele pode não ser perfeito enquanto técnica e obra literária, mas ele foi um livro que me encheu de fios. Ele é puro sentimento, eu gosto muito do texto da Millie, gostei desde que eu a conheci como colunista da TPM, na época que eu assinava, e o texto dela sempre me encantou, ela enche cada linha de sentimento, eu sou apaixonada pelo texto da Millie, e um livro de autoficção tão potente, que fala tanto sobre amor e a busca pelo amor próprio, as desilusões amorosas e a dor de um coração partido, não tem como não ter sido muito impactante pra mim. Eu realmente vivi aquele livro junto com ela. Por sorte, não estou vivendo nenhuma desilusão amorosa, meu namoro vai muito bem, obrigada, mas a narrativa dela é tão potente que eu conseguia sentir um pouco do que ela estava sentindo, assim. Eu não vou esquecer que eu estava lendo ele num dia de muito calor aqui no Rio de Janeiro, e ela tava passando por uma situação de muito calor, uma situação muito específica que tem no livro, em que ela tá na Amazônia. E, gente, eu li aquele livro, eu me imaginava lá, e gente, foi bizarro, assim. Então não teria como esse livro não estar na minha lista, já que ele me causou tantas sensações até físicas. E é um livro que eu recomendo bastante, todos que estão aqui eu recomendo, né? Então não vou precisar ficar falando isso. Em 8º lugar, A Curva do Sonho, o meu primeiro Ursula Le Guin, que eu quero que se repita várias vezes, quero ler muito Ursula Le Guin daqui pra frente. É Ursula Le Guin, né? Eu sei, mas eu ainda caio nesse erro. Pois bem, eu li A Curva do Sonho há pouco tempo, é um livro, uma ficção científica curta e bastante interessante, sem muitas explicações, as coisas simplesmente acontecem, a gente tem que ir indo com elas. A gente tem a história do Sr. Orr, um homem que entende que ele tem sonhos efetivos, que determinados sonhos que ele tem alteram a realidade. Quando ele acorda, o que ele sonhou é a nova realidade. Então dá pra imaginar que isso é bastante confuso, principalmente quando um médico maníaco por poder resolve
usar desses sonhos pra mudar o mundo da maneira que ele quer, através de hipnose, e é óbvio que o mundo que ele quer não vai acontecer nem do jeito que ele quer, nem do jeito que seria viável pro mundo. E, enfim, é um livro muito interessante, muito criativo, que suscita muitas reflexões e que eu acho que todo mundo devia ler. Em sétimo lugar, o Manual da Faxineira, da Lúcia Berlin, um livro bastante ambicioso de contos que depois que eu pedi e ganhei, eu demorei bastante pra ler, porque eu não sou muito a pessoa do contos, e é um livro muito grosso, e eu sempre ficava achando que eu ia acabar não gostando, e no fim das contas eu amei, ele tá aqui nessa lista, né? Eu acho que ele é um livro muito interessante porque todos os contos são meio autoficção, e a Lúcia viveu muita coisa nessa vida, e um conto se relaciona com o outro, e por mais que ela troque nomes, a gente entende o contexto, a gente sabe do que ela vai falando, e a gente vai entrelaçando as histórias e casando e entendendo, e todos os contos acabam virando um grande contexto, um grande panorama da vida dela e um pouco da vida de cada um de nós, e enfim, é um livro de contos realmente muito interessante. Talvez seja muito louco falar isso, eu não pensei sobre, mas talvez seja o meu livro de contos favorito. Olha aí, hein? Isso é marcante, hein? Leiam Lúcia Berlin. Em sexto lugar, O Pior Dia de Todos, da Dani Kopch. Acho que pra surpresa de ninguém esse livro tá aqui, porque desde que eu li eu ando tentando catequizar as pessoas e fazer elas lerem esse livro, porque é um livro muito bom, é um livro muito respeitoso, é um livro muito sensível. A Dani, enquanto jornalista, cobriu o massacre do Realengo, que aconteceu numa escola no Rio de Janeiro em 2011 ou 2012, não me lembro direito, mas ela cobriu enquanto jornalista e ela sentiu que algo tinha faltado para que ela finalizasse esse momento na vida dela, e ela então escreveu essa belíssima história de ficção que, enfim, né, envolvendo duas meninas que ela criou e que passaram pelo massacre. Para escrever essas meninas, ela se baseou em meninas que ela conheceu e entrevistou na época e criou essa história. E ela disse no pós-fácio do livro que ela escolheu escrever um livro de ficção para que ela pudesse ir além da verdade, porque às vezes só a verdade é muito doloroso e que a gente precisa de um pouco mais. Enfim, é o livro mais respeitoso possível para se tratar de um assunto tão delicado, e a Dani escreve lindamente. Tem entrevista com ela aqui no canal e eu vou seguir babando o ovo desse livro, acho que por muito tempo aí, porque ele realmente merece ser lido. Em quinto lugar, O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux, que foi um livro que eu ganhei da editora Zahar esse ano. Mais uma vez, muito obrigada, Zahar, por acreditar no meu trabalho e me dar esse livro de presente. Teve vlog de leitura aqui no canal, onde eu relatei minhas impressões e sentimentos quase que ao vivo, e já saiu também, é óbvio, um vídeo resenha dele, e eu amei esse livro, assim, eu já tinha ouvido, acho que a Vitória Doso, né, ela é uma pessoa muito bacana aqui do Booktube, que ela amava a peça ou o filme, não me lembro, e ela odiou o livro, mas eu também tenho uma amiga, Luísa Pinheiro, que ama muito o livro, e eu tava muito curiosa pra saber de que lado eu ficaria, e eu amei o livro, eu devorei, eu acho que eu li em 3 ou 4 dias, e eu já era apaixonada pela peça, e achei o livro muito bom, muito bem escrito, envolvente também, e já saí recomendando pra muita gente, e é isso, mais uma obra-prima que eu tive a sorte de conhecer pela coleção da Zahar Clássicos, que é a minha coleção de clássicos favorita. E aí, gente, a partir do quarto lugar eu vou dizer que é tudo muito dolorido, porque qualquer um desses 4 livros poderia estar em primeiro. Eu fiz essa lista ontem e eu já mudei ela hoje, porque é muito dolorido colocar esses 4 em ordem. A minha amiga Ju Sport disse que eu tinha que jogar essas favas e falar que os 4 eram o primeiro lugar, mas eu quero fazer uma ordem direitinha, que pode ser diferente amanhã, depois de amanhã, pode ser que eu sempre me arrependa e fique trocando esses 4 livros, porque cada dia um fala mais alto em questão de técnica, em questão de reflexão, em questão de fios, e eu sempre tento ir pelos fios quando eu falo de favoritos da vida, mas entendam que esses 4 livros poderiam estar na primeira posição, os 4 se tornaram livros da vida que me tomaram completamente e que eu amei muito, então vamos lá. Em quarto lugar, O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Esse livro é incrível, ele é extremamente dolorido, ele é extremamente bem escrito, ele vai ao fundo do coração, assim, é um livro que eu amei ter lido, eu amei ter apanhado dele. Eu acho que essas histórias que falam sobre assuntos delicados, nesse caso o racismo, com um olhar tão delicado e uma escrita tão potente, sempre transformam a gente. E O Olho Mais Azul já foi difícil fazer a resenha, porque é difícil falar dele de tão potente que ele é, de tão intenso, e eu nem vou tentar falar mais aqui, eu só vou dizer que eu amo, ele tá em quarto lugar, mas poderia estar em primeiro se vocês já entenderam, e leiam O Olho Mais Azul, sabe? A edição que eu li foi a da Tag Livros, mas já saiu a nova edição da companhia,
E, enfim, em 2020 pretendo ler mais Toni Morrison. Eu já tenho aqui comigo o Amada e mais dois que eu esqueci quais são. Eu lembro que não é o Deus Ajude Essa Criança. E eu tenho também o Histórias sobre os Outros, ou alguma coisa assim, que é um livro, acho que são pequenos contos, mas enfim, eu quero muito ler Toni Morrison, eu queria ler Toni Morrison pra sempre. Em terceiro lugar, o incrível, que mais uma vez vou repetir, poderia estar em primeiro também, Ensaio sobre a Cegueira. Eu acho que esse é um livro que não tem como você entrar e sair dele do mesmo jeito, né? Acho que a maioria dos livros não, mas Ensaio sobre a Cegueira, todo mundo que lê é atropelado por ele, é um livro incrível. O Saramago é brilhante, né? Em técnica, em estrutura, em escrita, em acidez. E Ensaio sobre a Cegueira é a sua grande obra, né? Mundialmente celebrada e conhecida. Do Saramago eu tinha lido As Intermitências da Morte, que eu já gostava muito, mas Ensaio sobre a Cegueira é um livro sem defeitos. Ele é irretocável, ele fala sobre humanidade do jeito mais sujo, sórdido e infelizmente humano que poderia ser falado. E realmente, assim, Saramago, ele pode ter tudo que ele quiser de mim, porque esse homem é muito foda. E se você não leu Ensaio sobre a Cegueira, leia Ensaio sobre a Cegueira, pelo amor de Deus. E mais um livro que, assim, não tenho o que falar sobre, mas o link do meu vídeo vai estar embaixo. Em segundo lugar, Jane Eyre, da Charlotte Brontë, meu primeiro contato com as irmãs Brontë, um livro que eu amei, é um romance de formação, a gente vai acompanhando a vida da Jane, conhecendo o seu coração, e ela narra de um jeito muito bonito, muito potente, muito cru ao mesmo tempo. Ela é uma personagem meio irônica e meio seca, que passou um começo de vida muito difícil e passou por outras desventuras aí ao longo da vida, mas que manteve, parece meio clichê, né, falar da heroína que mantém o coração sempre livre, esperançoso, mas a Jane Eyre dela não é engraçado que ela não é essa heroína típica, mas a gente se afeiçoa muito a ela, a gente encara a jornada com ela, e apesar dela não ser essa heroína típica, ela vive do jeito que ela acredita, e ela vive conforme o seu coração e a sua cabeça também. Enfim, ela é uma protagonista muito interessante. E eu fico pensando que ela, né, foi escrita lá na época dos romances vitorianos, e não tem como não se encantar pela Jane. Eu queria muito ser muito amiga dela, e ela foi uma companhia deliciosa no início desse ano. E em primeiro lugar, acho que vocês já imaginam, não foi citado até agora, é porque meu coração diz que ele deveria ficar em primeiro, A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Ano passado meu favorito foi 100 Anos de Solidão, e esse ano A Casa dos Espíritos. Eu acredito que na minha cabeça e na de muita gente esses livros são quase que uma dupla, né? E é isso, gente. A Casa dos Espíritos, que livro incrível. Isabel Allende no seu melhor, contando uma história de gerações, que fala de família e que fala muito de política. E eu acho que cada vez mais a gente tem que ler histórias que falam de política e que fazem a gente refletir. E é um livro interessantíssimo que explicita e desnuda a América do Sul e a política, e o que se deu com a política aqui após anos de colonização e desigualdade, e em que ponto chegamos, de que ponto saímos, e a que ponto corremos sempre o risco de voltar. É uma obra magistral que fala de vida, que fala de ciclos, que traz metáforas incríveis sobre como a sociedade anda, sobre como o mundo anda, e além de tudo tem personagens extremamente cativantes, e tem a Clara, que é uma das minhas novas grandes protagonistas preferidas da literatura. Não tenho o que dizer, é muito difícil falar sobre o que eu amo demais. Eu acho que sobre esses 4 livros eu quase não consegui falar direito, eu só amei muito. E enfim, se vocês confiam na minha lista de 10 melhores, né, eu imagino que vocês talvez se interessem por esses livros, e esses 4 primeiros eu vou dizer que eles são must read, porque eles são livros incríveis. E é isso, gente, é sempre muito emocionante e engraçado gravar o Melhores do Ano, porque eu vou lembrando de todas as leituras que eu fiz, eu vou lembrando das páginas que eu amei, eu vou pensando no tanto que a literatura muda a minha vida todos os dias, e do quanto que eu amo muito que essa arte existe. A arte existe porque a vida não basta, né? Então estamos aqui, agora sim a gente fecha o ano de 2019 e vai para 2020 cheio de gás, cheio de novas páginas pra gente descobrir. Eu espero estar aqui no começo de 2021 chorando de novo
novo pra falar dos meus amores literários do ano de 2020. Obrigada por estarem aqui comigo, ler é muito mais legal na companhia de vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês comentem sobre os livros, o que vocês acharam das minhas escolhas e o que vocês têm vontade de ler ou também consideram favorito. Enfim, se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo o que vocês quiserem, vamos estar junto aí nesse ano, indiquem o canal para algum amigo que gosta de ler, pra gente crescer essa comunidade tão gostosa que a gente tá conseguindo criar aqui diariamente. Um beijo e até a próxima. Tchau!